Você já imaginou um cardeal da Igreja Católica enfrentando abertamente os poderosos lobbies internos e externos, afirmando claramente que não deseja um novo Papa Francisco? O que estaria por trás de uma declaração tão contundente e corajosa? Se eu te dissesse que estamos vivendo um momento decisivo na história da Igreja, onde a escolha do próximo pontífice poderá significar um retorno firme à tradição, ou o aprofundamento em polêmicas e divisões internas que já afetam milhões de fiéis ao redor do mundo? A verdade é que muitos católicos hoje se sentem confusos e aflitos diante das recentes direções tomadas pelo Vaticano. Direções que alguns acreditam estar afastando a Igreja da essência pura do Evangelho e da fidelidade absoluta à doutrina ensinada por Cristo. Diante desse cenário, surge uma voz forte e determinada. O cardeal alemão Gerhard Müller, que recentemente abalou a comunidade católica ao declarar claramente: chega de lobbies, não quero um novo Francisco. Mas quem é Gerhard Müller? O que exatamente ele denunciou sobre a atual situação do Vaticano e os perigos reais dos lobbies que tentam influenciar a Igreja de Cristo? Quais consequências práticas suas palavras podem ter na escolha do próximo Papa? Neste vídeo, você irá conhecer a fundo as revelações impressionantes feitas pelo cardeal Gerhard Müller e entenderá como esses lobbies globais tentam moldar não apenas o futuro da Igreja, mas a própria visão de fé e moralidade dos cristãos. Se você é católico, preocupado com os rumos da Igreja e busca respostas sinceras e profundas para as questões que tanto incomodam seu coração, fique comigo até o final. Deus nos envia sinais claros nos momentos mais difíceis e talvez a coragem do cardeal Müller seja exatamente o sinal que precisávamos para renovar nossa fé e compromisso com Cristo. O cardeal Gerhard Müller não é apenas mais uma voz isolada dentro do Vaticano. Trata-se de uma figura respeitada, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado pessoalmente a Roma pelo Papa Bento XVI. Sua coragem em falar abertamente sobre o tema delicado dos lobbies evidencia que o momento atual é mais grave do que muitos imaginam. Müller afirma, sem medo, que hoje existem grupos internos e externos à Igreja, influenciando decisões cruciais. Estes grupos desejam moldar a doutrina cristã segundo critérios mundanos e ideológicos, desviando-a da mensagem genuína de Jesus Cristo. Para o cardeal, o perigo é evidente. Quando o Papa se torna refém dessas agendas, a Igreja corre o risco de se transformar numa instituição humana, governada por modismos e não mais pelo Espírito Santo. Mas o que realmente são esses lobbies? E por que seriam tão perigosos para a fé católica? Seriam apenas grupos políticos ou há algo mais profundo, uma verdadeira batalha espiritual em curso? Vivemos tempos em que a Igreja precisa decidir claramente se mantém sua fidelidade a Cristo ou se rende aos encantos do mundo, sacrificando a verdade eterna em troca de popularidade e aceitação passageira. Gerhard Müller aponta exatamente esse perigo. A Igreja não pode jamais ser reduzida a um partido político, negociando valores essenciais com agendas mundanas. Ao afirmar com firmeza que não deseja um novo Francisco, o cardeal Müller toca em um ponto crucial e altamente sensível. Sua frase é clara e direta. Ele não quer um pontífice que seja apenas uma cópia de seu predecessor imediato, mas sim alguém cuja identidade esteja profundamente enraizada na fidelidade absoluta ao Evangelho, sem concessões ao mundo moderno ou ideologias passageiras. Mas por que uma afirmação assim causa tanto impacto? É porque, segundo Müller,
Cada papa deve refletir em suas ações e ensinamentos não apenas preferências pessoais ou pressões externas, mas o compromisso inegociável com a verdade revelada em Cristo. O risco, alertado pelo cardeal, é claro. Um pontificado influenciado por lobbies pode levar milhões de almas a afastar-se da Igreja, confundindo-as sobre o que realmente significa ser católico. Em suas palavras, Miller relembra que o Papa não é um líder político ou cultural que precisa agradar à mídia ou às elites intelectuais globais. Ele é o vigário de Cristo, sucessor do apóstolo Pedro, cujo dever supremo é preservar intacta a fé que recebeu diretamente das mãos do próprio Salvador. E você, já se perguntou qual é o verdadeiro papel do Papa em sua vida espiritual? Será que estamos buscando em líderes religiosos um reflexo das nossas próprias opiniões? Ou realmente ansiamos por alguém que nos mostre o caminho autêntico para Cristo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente do mundo? No próximo bloco, aprofundaremos ainda mais este dilema e revelaremos como a verdadeira coragem espiritual pode transformar não apenas o Vaticano, mas o coração de cada fiel. Entre as palavras mais impactantes do cardeal Jared Miller está a afirmação de que precisamos de um Papa preparado para o martírio, não só em suas palavras, mas em toda a sua vida. Essa declaração não é simbólica nem figurativa. Ela nos recorda diretamente os primeiros cristãos, cuja fé era tão intensa que estavam dispostos a dar a própria vida pela verdade do Evangelho. Hoje, diante de pressões cada vez maiores vindas do mundo secular, o próximo pontífice enfrentará desafios talvez nunca vistos anteriormente na história da Igreja. A coragem não será apenas uma virtude desejável, mas absolutamente necessária. O martírio moderno talvez não seja apenas físico, mas também moral, espiritual e social. Ser fiel ao Evangelho pode significar a rejeição pela mídia, perseguição pelas elites e isolamento por defender princípios considerados ultrapassados pelo mundo atual. O cardeal Miller nos recorda que os cristãos não seguem modas ou popularidade, mas Cristo crucificado e ressuscitado. Neste momento da história, precisamos perguntar: estamos dispostos a permanecer ao lado de Cristo, mesmo que isso custe a aprovação do mundo, dos amigos e até mesmo da família? Essa reflexão profunda é essencial. Muitos falam de mudança e atualização da Igreja, mas esquecem que a única atualização necessária é a renovação diária de nosso compromisso com Cristo. Um Papa preparado para o martírio será um sinal forte e vivo dessa verdade, indicando claramente o caminho que cada fiel deve trilhar. Você está preparado para caminhar por este caminho estreito, que talvez exija sacrifícios pessoais intensos, mas que conduz à vida eterna? Uma das críticas mais profundas feitas pelo cardeal Jared Miller ao pontificado atual refere-se às decisões controversas que geraram divisões e dúvidas entre os fiéis. Um exemplo emblemático é a declaração Fiducia Supplicans, relacionada às bênçãos de uniões homossexuais, assinada com pouca transparência e questionada por muitos bispos e fiéis. Segundo Miller, declarações como essas têm pouca autoridade real dentro da Igreja, pois não foram amplamente discutidas nem acolhidas pela totalidade dos bispos ou dos católicos espalhados pelo mundo. Porém, elas geram confusão, fazendo com que muitos fiéis se perguntem: o que a Igreja realmente ensina sobre esses temas tão delicados? Onde fica o equilíbrio entre acolher as pessoas e permanecer fiel ao ensinamento tradicional? Aqui encontramos uma questão crucial que vai muito além de disputas internas. Trata-se da clareza e fidelidade ao Evangelho. Cristo acolheu pecadores, mas jamais negociou os princípios divinos ou modificou suas palavras para agradar multidões.
A Igreja, diz o cardeal Miller, não pode agir diferente. Quando o magistério se torna ambíguo ou cede às pressões do mundo, a consequência imediata é o enfraquecimento da fé. Quantos católicos hoje sentem-se inseguros diante das incertezas sobre o que é ou não permitido? Quantos jovens ficam sem direção diante de tantas opiniões contraditórias, vindas até mesmo de líderes da Igreja? Para Miller, a resposta é clara. Precisamos retornar urgentemente à firmeza doutrinal, à coerência pastoral e, sobretudo, à fidelidade ao Evangelho. Você já se perguntou como estas questões afetam diretamente a sua fé e a de sua família? O próximo bloco abordará outro ponto controverso do pontificado de Francisco: as restrições à liturgia tradicional e a importância de preservar aquilo que sempre foi sagrado. Outro ponto fortemente criticado pelo cardeal Jared Miller é o recente documento papal Traditionis Custodes, que restringiu o uso da tradicional missa em latim. Para Miller, essa decisão foi mais um exemplo preocupante de como certas medidas do atual pontificado acabam alienando fiéis profundamente ligados às tradições centenárias da Igreja. A missa tradicional não é apenas uma questão de preferência pessoal ou estética. Ela representa a continuidade viva da fé transmitida pelos apóstolos. Muitos católicos cresceram e desenvolveram sua espiritualidade exatamente através desta forma litúrgica, enxergando nela não apenas beleza, mas uma expressão profunda e reverente da presença real de Cristo. Miller destaca com clareza: preservar a tradição não significa rejeitar o Concílio Vaticano II, mas reconhecer que a riqueza espiritual e histórica da Igreja não pode ser descartada simplesmente por modernismos ou desejos passageiros de agradar o mundo. A unidade da Igreja se dá precisamente na fidelidade a Cristo, não em imposições que ferem a consciência religiosa e espiritual dos fiéis. Quantas vezes você já se sentiu desamparado ou frustrado ao perceber mudanças na liturgia ou no ensinamento que parecem não ter conexão real com aquilo que você aprendeu e viveu desde criança? Será que não é justamente agora o momento de redescobrir o valor imensurável das tradições que sustentaram santos e mártires ao longo dos séculos? Preservar a tradição significa proteger um tesouro espiritual que fortalece a fé, eleva a alma e nos mantém unidos naquilo que realmente importa, Jesus Cristo. Quando o cardeal Jared Miller clama por um papa que seja firme e claramente ortodoxo na doutrina, ele não está defendendo simplesmente uma posição conservadora por preferências pessoais. Pelo contrário, ele reconhece algo essencial: a ortodoxia doutrinal não é rigidez, mas fidelidade ao coração do Evangelho, a Cristo e à missão que ele confiou à Igreja. Em suas declarações, Miller alerta que a Igreja Católica não pode agir como um partido político que muda seus princípios conforme as circunstâncias ou a opinião pública. O Papa não é líder de uma instituição meramente humana. Ele é o guardião da fé revelada por Deus, e sua responsabilidade primeira é manter intacta essa revelação divina. O perigo apontado pelo cardeal é evidente. Quando líderes religiosos começam a reinterpretar a doutrina ao sabor do mundo moderno, a unidade real da Igreja fica ameaçada. Muitos fiéis hoje se perguntam se estão sendo fiéis ao Evangelho ou simplesmente seguindo orientações passageiras que cedo ou tarde se revelarão falsas. Você já percebeu como muitas vezes o mundo tenta nos convencer de que ser fiel a Cristo é algo ultrapassado ou radical? Você sente essa pressão na sua vida diária, no trabalho ou na sua família? Mais do que nunca, precisamos de um Papa disposto a afirmar claramente a verdade do Evangelho, sem medo do julgamento humano. Somente assim teremos unidade real baseada
em Cristo, e não uma unidade falsa baseada em consensos vazios ou superficiais. Uma acusação comum contra aqueles que defendem a ortodoxia e a fidelidade à doutrina tradicional da Igreja é compará-los ao irmão mais velho da parábola do filho pródigo, aquele que seria invejoso e incapaz de compreender o retorno misericordioso do pai ao irmão que pecou. O cardeal Jared Miller, ao abordar essa acusação, esclarece de maneira brilhante que fidelidade à verdade do Evangelho jamais pode ser confundida com inveja ou mesquinhez. Pelo contrário, quem defende a doutrina tradicional e os ensinamentos milenares da Igreja não está rejeitando a misericórdia ou a acolhida aos pecadores. Está, sim, zelando pelo verdadeiro caminho da conversão. Miller lembra que acolher não significa aprovar o erro, assim como Cristo acolhia os pecadores justamente para levá-los à mudança de vida, jamais deixando-os em seus pecados. Será que confundimos misericórdia com conivência? Será que, ao tentarmos ser acolhedores, acabamos por distorcer a própria mensagem do Evangelho, afastando ainda mais as pessoas da verdadeira conversão e do verdadeiro encontro com Cristo? Miller deixa claro que ser firme na doutrina é justamente uma expressão autêntica do amor cristão. Assim como um bom pai corrige seus filhos por amor, a Igreja deve oferecer não apenas consolo, mas também orientação clara e firmeza para que seus filhos encontrem o verdadeiro caminho para Deus. Quantas vezes você já se sentiu desorientado por mensagens contraditórias vindas de dentro da própria Igreja? Não seria esse o momento ideal para refletir profundamente sobre o que significa amar verdadeiramente, ajudando as pessoas a encontrarem o Cristo autêntico? Um dos aspectos mais poderosos destacados pelo cardeal Jared Miller é que o ministério do Papa jamais deve ser confundido com um culto à personalidade. Hoje, na era das mídias sociais e das comunicações instantâneas, muitas vezes vemos o líder máximo da Igreja tratado quase como uma celebridade global, cujas opiniões pessoais são propagadas como se fossem dogmas definitivos. Miller esclarece algo fundamental. A Igreja não é a Igreja de Francisco, de Bento, de João Paulo ou de qualquer outro Papa. Ela é e sempre será a Igreja de Jesus Cristo. Cada Papa deve se enxergar claramente como servo dos servos de Deus, alguém cuja missão é preservar e transmitir a verdade eterna revelada em Cristo e não projetar suas próprias opiniões ou agenda pessoal. Você já percebeu como muitas vezes se fala mais do Papa do que do próprio Cristo nas discussões atuais sobre a Igreja? Será que isso não é um sinal de que algo muito sério está acontecendo? Talvez tenhamos esquecido a essência real do ministério petrino, que é confirmar os irmãos na fé e não criar divisões baseadas em opiniões ou popularidade. O próximo Papa, afirma Miller, precisará entender claramente que sua missão é servir, defender e preservar a doutrina eterna, mesmo que isso signifique desagradar o mundo e até mesmo sofrer incompreensões profundas. Neste momento crucial, você é convidado a refletir. O que você espera realmente do próximo Papa? Um líder forte, que não teme as opiniões do mundo? Ou alguém que busca agradar a todos, correndo o risco de perder o tesouro da fé? Ao longo deste vídeo, ouvimos as palavras fortes e verdadeiras do cardeal Jared Miller, palavras que talvez incomodem, mas que certamente despertam nossa consciência espiritual. Hoje, mais do que nunca, precisamos de clareza e firmeza em nossa fé. Precisamos compreender que a Igreja não pode ser guiada por agendas políticas ou lobbies externos, mas exclusivamente pela verdade eterna revelada por Jesus Cristo. É essa verdade que liberta, cura e transforma vidas. E é esta mesma verdade que, apesar das pressões e dificuldades, permanecerá intacta até o fim dos tempos,
Lembre-se sempre, defender a doutrina não é ser rígido, mas sim fiel. Amar não é aceitar tudo sem questionar, mas sim ajudar as pessoas a encontrarem o caminho autêntico que conduz a Deus. Que essas palavras ressoem profundamente em seu coração e que você encontre nelas força e coragem para permanecer firme na fé, mesmo diante das tempestades e dúvidas que o mundo nos apresenta. Se você chegou até aqui, comente que Deus nos abençoe, para que eu saiba que esta mensagem tocou seu coração. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todas as pessoas que precisam escutar essa verdade libertadora. A igreja pertence a Cristo e nós somos seus filhos amados, chamados a testemunhar corajosamente sua palavra. Que essa certeza guie nossos passos hoje e sempre. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.